Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio de Caroline's Head, uma espécie de podcast. Eu e a Nola estamos cabas para falar convosco, porém, mais uma vez eu vou perdê-la de certeza a meio do episódio. Portanto, se ela desaparecer, parte da mobília sai daqui. Mas hoje não estou em estúdio a gravar sozinha, portanto, trouxe duas das minhas melhores amigas e, portanto, eu acredito que ela queira ir ter com as tias mais do que estar comigo aqui. Portanto, eu hei de perdê-las. Foi muito mais difícil para mim neste episódio pensar o que é que eu queria dizer, porque no primeiro episódio foi todo o mote de eu ter criado esta espécie de podcast. O primeiro tema foi, o mais pedido e foi aquele que me fez mesmo querer sentar, falar desta jornada e, no fundo, que me fez estar aqui. E, portanto, para mim era muito mais fácil. Mas, parando para pensar, achei que seria interessante, já que falei de todo o processo mais denso, mais pesado que se passou este ano, trazer uma lufada de ar fresco, que acho que é aquilo que a forma pelo menos como eu me sinto um ano depois. Obviamente, eu espero que, continuando este processo, eu vá ficando ainda mais leve, mais bem resolvida, mas aquilo que eu sinto um ano depois é que eu sou mais eu do que nunca. E isto dá-me motivação e alento, e é isso que eu quero trazer para quem desse lado esteja a passar uma fase mais negativa. Confiem em mim, vai tudo passar e vocês vão ficar melhores do que nunca, eu espero. A primeira coisa que isto às vezes até me emociona a pensar, e eu vou-vos dar alguns exemplos, se bem que eu acho que são exemplos parvos, mas que trazem um quê engraçado e que explicam um bocadinho aquilo que eu quero dizer. Mas a primeira coisa que me faz sentido e que me faz pensar quando eu penso que sou cada vez mais eu, são dois exemplos muito engraçados. Eu sempre fui, nos últimos anos da minha vida, uma pessoa muito mais séria, também porque trabalho em consultoria, tenho um trabalho muito sério, corporativo, e toda a envolvente em que eu estava, os meus amigos, o meu namorado, a minha relação, era tudo uma dinâmica já quase parada. E voltando a olhar para trás, eu acho que, a dada altura, perdi parte da minha juventude e da parte mais dinâmica de mim própria. E passado um ano é isso mesmo que eu sinto. Um exemplo disto é que este ano nós, eu e estas besties que estão aqui, fomos de férias em 2 viagens. Nessas 2 viagens, uma delas foi à Graciosa, nos Açores, e a outra foi à Croácia, mas particularmente na da Graciosa, eu acho que encontrei uma versão de mim que, sinceramente, elas não conheciam de todo. E eu não me lembrava que existia. Ao ponto de, imaginem, eu olho para mim e tenho mesmo uma visão sobre mim própria que eu acho que é que as outras pessoas têm. Bonequinha, séria, sempre arranjadinha, sempre... Eu não me lembro das últimas férias em que eu tive literalmente 2 semanas sem praticamente me arranjar para nada. Um ritmo de vida louca. Mas em que, por exemplo, há um momento em que eu estou de óculos de mergulho, boias nos braços, a saltar para a água. Tipo, e eu sei que isto é difícil, eu devia partilhar isto. E vou partilhar. Só para vocês perceberem, mas eu não me imaginaria assim outra vez. E o pico de emoção que eu senti, eu quando cheguei a Lisboa, eu fartei-me de chorar no avião, sentia-me ridícula. Mas a verdade é que este ano, e as pessoas que estavam ao meu lado, obviamente, despertaram em mim um lado que eu já não sabia que existia. Isto para dizer que há uma frase que eu gosto muito, que eu disse em resumo no meu último podcast, que acho que é a frase que eu mais repito incessantemente, que é: nós não somos o que nos acontece, somos o que fazemos com isso e o que nos tornamos. E de uma coisa triste, obviamente, um projeto que falhou, uma fase difícil, eu acho que nasceu uma versão de mim com esperança, com muito mais motivada, com alegria, mais focada em mim, que eu já não conhecia. Outro exemplo. Eu estou de unhas azuis, brilhantes. Em momento nenhum da minha vida isto aconteceu, porque, primeiro, eu sempre me tive como uma pessoa muito básica, muito dentro do padrão. Não podia sair porque era assim que eu me via e seria um choque não estar assim. E mesmo as pessoas à minha volta, por exemplo, importava-me muito se o meu namorado gostava, se a minha mãe ia gostar. Hoje em dia, eu faço realmente o que me dá na cabeça e não me preocupo com isso. Eu lembro-me de me dizerem muitas vezes que eu só fazia o que me apetece. E eu via isso como uma coisa super negativa.
E hoje em dia tenho orgulho em dizer que eu só faço mesmo aquilo que me apetece. E eu acho que se fizéssemos todos muito mais aquilo que nos apetece, a vida era muito mais leve e muito mais feliz. E é mesmo isso que eu sinto este ano. Obviamente isto são 2 exemplos paros, mas são 2 coisas que demonstram que é mesmo preciso que haja um desprendimento daquilo que é... Opá, que são as regras, o que os outros vão dizer, o que os outros vão achar, o que nós, a caixinha em que nós próprios nos metemos. A conclusão a que eu cheguei é que eu vivi a vida toda numa caixa. Quando era miúda era o exato oposto, era muito a vibe que eu tenho hoje, mas depois, à medida que fui crescendo, fui tirar Direito, depois Direito e Gestão, fui trabalhar na consultora, tudo muito direitinho, depois arranjei um namorado, tinha a dividir casa, a cadela, a família, e acabei por ficar numa caixinha que, obviamente, eu espero construir uma vida diferente, mas com todos esses elementos no futuro, mas eu não quero perder este meu lado. E, portanto, a primeira coisa que eu gostava de vos dizer é que, obviamente, e disse-vos no episódio passado, eu tenho traumas, tenho muitas coisas por resolver, mas eu nunca me senti tão feliz, tão motivada e com tanta vontade de fazer coisas. E, obviamente, não me sinto assim todos os dias, mas vendo a big picture do que tem sido este ano, imaginem, foi difícil, mas correu tudo tão bem. E às vezes o que eu sinto é que nós precisamos mesmo de um abanão. E ainda atrás, por exemplo, pegando num tema que eu falei no episódio passado, eu era de facto uma pessoa muito assertiva, muito reivindicativa, estava sempre no conflito. E hoje em dia, olho para mim e acho que aquele abanão que eu levei da vida foi super importante, porque eu era mega moralista, achava que sabia tudo e que estava sempre naquele padrão, portava muito bem, tudo era aceitável do que eu fazia, nada era questionável e, portanto, dei por mim a pensar que tudo isso é completamente irrelevante. E passando às vezes por um abanão na vida, vemos o lado que nós criticamos e percebemos que somos todos muito permeáveis ao erro e muito permeáveis a fazer coisas que diríamos que nunca faríamos, mas que esses abanões são super importantes para nos reencontrarmos às vezes. E foi mesmo isso que eu senti. E mesmo eu falei-vos do treino também no outro episódio, é uma coisa que eu partilho muito, este meu estilo de vida saudável. E eu dou por mim a pensar que eu, durante anos, tentei ter uma consistência no ginásio, de chegar ao objetivo e nunca conseguia. E acho que agora consigo perceber porquê. É que a motivação foi sempre errada. Eu queria muito ter esse estilo de vida porque eu sabia que isso fazia parte do estilo de vida de pessoas que estavam à minha volta, que era aprazível para a maior parte das pessoas, esse tipo de imagem, e eu queria estar nessa caixa. E voltamos às caixinhas. E hoje em dia eu faço aquilo, porque é terapia para mim, já vos falei nisto, mas 2, porque eu quero fazer, porque eu quero por mim, porque eu quero cuidar de mim. E isso acho que é a coisa mais importante que agora eu sinto que aprendi e que me ajuda mesmo a ser cada vez mais eu. E nasceu toda uma nova versão de mim, que eu espero que seja a melhor, que está a ser trabalhada. Mas mesmo quando eu acho que as coisas não estão bem ou que, sei lá, que não estou no ponto que gostava de estar, quando depois penso nisto e penso nas coisas que estou a fazer, eu fico mesmo feliz, porque disse-vos já também, pago as minhas contas, pago as minhas coisas, não devo nada a ninguém, tenho essa independência, construí a minha independência financeira e para mim o dinheiro foi muito isso, foi o poder fazer o que me apetece. E realmente eu hoje em dia só faço o que me apetece. E portanto, se há uma mensagem que eu gostava de vos passar é: façam mesmo só o que vos apetece, juro que é transformador. E que, independentemente da fase que estejam a passar agora, eu prometo que, bem trabalhado e com muita paciência, é possível sermos cada vez mais nós e mais nós do que nunca, e aproveitar isso para nos focarmos em construirmos aquilo que efetivamente queremos ser. Depois, uma coisa em que eu acho que isto também se reflete, e pensei nisto também há muito pouco tempo, que é o fim da minha relação foi mais ou menos no verão do ano passado. Oficialmente tudo se concretizou em outubro de 2023 e coincidiu este ano com, eu já vos disse, eu tive mesmo para sair da empresa onde estou ainda hoje, onde trabalho até hoje. E além de ter epifanias de tipo, se calhar que eu quero fazer isto, eu se calhar quero ir viajar para não sei onde e ter um trabalho nada diferente, porque estava com essa epifania e eu acho que a nossa geração tem muito.
Mas houve algumas questões que me fizeram ponderar trocar de empresa. E na altura, aquilo que eu fiz, na verdade, e que não pensei muito bem sobre isso, foi como não estava de acordo com algumas coisas da minha situação e comecei a pensar no que é que eu queria e o que é que eu queria ser. Comecei a ser muito mais exigente nisso em relação a todos os aspectos da minha vida. E pensando, e era aí que eu queria chegar, efetivamente eu estou solteira há mais de um ano e não preciso de ninguém e percebi isso. Oi? Mas isso dá-me o discernimento para perceber que quando eu quiser alguém na minha vida ou quando eu quiser fazer alguma coisa na minha vida e é este paralelismo que eu quero fazer, hoje em dia eu sei exatamente aquilo que eu quero e o que eu não quero. Não sei tudo o que eu quero, mas tendo a estabelecer muito bem o que é que eu quero e o que é que eu não quero. E isso só foi possível porque eu tive muito tempo sozinha e muito tempo na minha cabeça e ouvir-me, a tentar perceber o que é que queria fazer ou não, pensar só em mim e fazer realmente só o que eu quero fazer. E eu acho que isso nos ajuda. Desculpem se tiverem a ouvir barulho, mas Dona Nola está... não sei, está a fazer uns barulhinhos. Mas tudo para dizer que eu acho que podendo aproveitar estas fases mais difíceis da nossa vida para nos ouvirmos mais, eu acho que isso nos torna muito mais criteriosos em todos os aspectos da nossa vida e é uma coisa super positiva, porque olhando para mim, eu acho que, e foi assim que uma das formas como eu terminei o episódio passado, eu olhei para mim e percebi que tinha dezenas de relações tóxicas e de situações em geral tóxicas na minha vida. E o trabalho que eu fiz este ano foi perceber exatamente o que é que eu queria em todos os aspectos. E falei-vos que fiz journaling e é uma coisa que erradamente parei de fazer, mas que agora quero voltar a fazer, porque é super importante nós reconhecermos o que é que queremos e onde é que queremos chegar. Porque isso permite-nos ter o discernimento de não aceitar menos do que aquilo que queremos, percebermos e ponderarmos se aparecer uma situação completamente diferente daquela que tínhamos planeado, se está alinhado com o que tínhamos para nós, ou se faz sentido realinhar, mas sempre de acordo com aquilo que nós queremos para nós. E isso é super importante, porque toda a vida, e muito alinhado com o ponto anterior, eu sinto que me preocupei muito com as expectativas dos outros, com aquilo que os outros queriam, com aquilo que os outros achavam bem. Isto aplica-se à forma como eu me vestia, ao emprego que eu tinha, ao curso que eu tirei, a tudo, às pessoas com quem eu me dava. Era extremamente preocupada com aquilo que as pessoas pensavam ou deixavam de pensar. E isso fazia com que o meu valor fosse ditado com a perspectiva dos outros sobre mim. E isto mesmo profissionalmente. E o que eu percebi este ano, e dando esse exemplo da minha vida profissional, é que é importante a todo o tempo percebermos qual é que é o nosso valor e o que é que nós queremos, definirmos o que é que queremos fazer e só estarmos em situações que estão alinhadas com isso. O facto de hoje em dia eu acho que praticar muito esta máxima faz com que as pessoas que estão à minha volta e todas as situações em que eu estou são porque eu escolhi estar. E, portanto, no bom ou no mau, se a responsabilidade é minha, então a responsabilidade de as manter ou de as mudar também é minha. E, portanto, quando há um outcome positivo como este, de sentir que um ano depois estou muito mais eu do que nunca, isso sabe a reconhecimento daquilo que eu fiz, do trabalho que eu fiz, as escolhas foram minhas. E quando assim é, mesmo quando o outcome não é o que desejamos, quando as coisas não estão alinhadas com aquilo que tínhamos planeado, é muito mais fácil aceitar, porque nós escolhemos aquilo, então agora podemos escolher uma coisa completamente diferente. E isso é uma perspectiva que, para mim, mudou mesmo imenso este ano. E portanto, sendo uma mulher solteira de 26 anos, depois de ter estado numa relação de 4, sinto e senti muito ao longo deste ano que, e principalmente eu acho que aí mais a família e as pessoas mais velhas, mas um bocadinho à nossa volta, toda a gente espera e pergunta, então, se já saímos com pessoas, se vemos pessoas, qual é o passo a seguir? E quando estamos numa empresa a mesma coisa? Ok, estás nesta empresa, mas e agora? O que é que vais fazer agora? Se for preciso, quando arranjar namorado vão-me perguntar quando é que eu vou casar. E quando eu casar vão-me perguntar quando é que eu tenho um filho. E quando eu tiver o primeiro filho vão-me perguntar quando é que eu tenho o segundo. Esta ideia de que nunca nada chega. Isto foi uma coisa que durante algum tempo me causou alguma frustração. Porque eu senti efetivamente que tinha perdido grande parte do meu projeto de vida e que agora estava à deriva. Aquilo que eu estava a fazer, primeiro, que eu tinha um prazo de validade e que tinha que correr muito rápido para chegar àquilo que eu tinha e para ter mais. E por outro lado, que aquilo que eu estava a fazer quase que não era
não era o ideal. E parando para pensar, obviamente eu espero, e já disse no episódio anterior, encontrar alguém com quem dividir a vida, um dia encontrar um emprego melhor, fazer coisas muito diferentes. Sou muito nova e quero mudar, quero que a minha vida mude muito. É o que é expectável e que para mim eu acho que é positivo. Manter-me sempre na mesma não me faz sentido. Mas eu acho que tem que passar a estar tudo bem de nós não querermos nada disso. E durante muito tempo eu não quis mesmo ter, eu não precisava de ninguém e eu não queria ter ninguém. Eu não tinha essa vontade e isso era quase mal reconhecido, que era como se eu não tivesse ultrapassado, e porque é que eu ainda estava presa. É muito difícil às pessoas aceitar que é possível, principalmente uma mulher, porque se for um homem está tudo bem, ele é bem resolvido, está focado na carreira. Nós somos egoístas, somos egocêntricas, não temos objetivos, somos loucas até, desvairadas, porque não queremos ter um namorado e ser solteiras. E eu acho que isso é uma ideia até injusta, porque, por exemplo, pensando no meu caso, eu não escolhi nada daquilo. Se nada do que se passou se tivesse passado, e provavelmente pai, daqui a um ano estaria a casar e em breve a ter filhos. E é super ingrato ter perdido tudo e continuar a ouvir que tenho que refazer a minha vida rápido. E porque ele já refez, ou porque as pessoas à minha volta estão todas numa determinada forma e eu não. Alguém para pensar no injusto que isto é. O duro que é ouvir isto. Porque se nós já temos este sentimento de falha, que não devemos ter, mas que temos e é normal, ainda estar a perceber que tudo o que estamos a fazer não é suficiente, que há sempre uma alternativa melhor do que aquela que nós escolhemos e que parece que nunca estamos onde devemos estar, é extremamente ingrato. E, portanto, sendo cada vez mais o que somos e cada vez mais nós, eu acho que é mesmo preciso congratularmos por aquilo que fazemos, pelo momento em que estamos, pelo que já conseguimos. Não esquecer, obviamente, o que queremos fazer, mas eu estou muito nessa fase que é, ok, eu quero mais coisas e quero, já vos disse, olhem, eu quero muito poder comprar a minha casa, quero muito poder comprar uma moto no futuro, quero muito poder mudar de emprego para uma coisa melhor um dia, quero muito encontrar alguém com quem dividir a vida, quero muitas coisas. Mas isso não significa que aquilo que eu tenho hoje não seja para ser apreciado, e deve ser. E portanto, eu acho que é super difícil nesta, e volto ao episódio passado, esta idade dos 20 aos 30 em que tudo nos é cobrado. Temos que fazer tudo e mais alguma coisa e que é tão difícil sabermos quem somos. E principalmente sendo mulheres. Voltando um bocadinho a esta era de Carolina, solteira, 26 anos, bem resolvida a saber o que quer, surge-me aqui um ponto. E eu recebo muitas mensagens de seguidoras no Instagram a dizer: Carolina, opá, eu sei que passaste por isto há um ano e sei que agora estás solteira, opá, como é que tu fazes para conhecer pessoas? Bem, voltamos a um tema tenso. Eu acho que é mesmo super difícil, acho que é isso que é difícil nesta idade, que é, como ainda por cima nós nos tornamos mais criteriosos. Obviamente nós conhecemos imensas pessoas, tipo, sei lá, no trabalho, contacto com amigos de amigos, etc. Mas também somos muito mais piquis. E ao mesmo tempo, parece que nunca encontramos ninguém que esteja bem dentro daquilo que nós estamos à procura. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso também tem um bocado a ver, e vou dar a minha meia-culpa. Eu dei por mim, hoje em dia acho que já não é o caso, mas dei por mim durante um ano a queixar-me disto, porque, ou seja, houve uma altura que eu não queria mesmo estar com ninguém, mas quando comecei a estar aberta a isso, comecei a achar que não tinha situação para encontrar pessoas e coisas do género, mas eu só me metia em circunstâncias de encontrar pessoas que eu não queria. Ou seja, primeiro vamos convir que é super difícil, porque com a rotina louca de treino, alimentação, com o tempo que as minhas amigas me ocupam, e pronto, com esta rotina toda louca do trabalho, a Nola, sobra muito pouco tempo e é difícil encontrar alguém que perceba toda esta logística e se quer ter tempo de ir a um date. Mas quando eu efetivamente conhecia pessoas, ou era em festas, ou era em coisas desse género, que na verdade eram pessoas que estavam ali e a encontrar-se comigo e a cruzar-se comigo por aquela circunstância, mas na verdade não eram pessoas alinhadas com o tipo de vida que eu tenho, com aquilo que eu quero,
eu acho que esta necessidade que nós temos de encontrar alguém que é válida, às vezes faz-nos procurar as coisas nos sítios errados. E para mim hoje em dia não faz sentido. Obviamente eu não estou à procura de alguém à minha imagem e semelhança. Eu gostava, mas nós não podemos treinar todas às 6 da manhã e não é fácil, não é? A não ser que eu comece a namorar com uma das minhas amigas que está totalmente inserida nesta minha rotina, o que não seria toda má ideia. Mas brincadeiras à parte, é difícil porque de facto nesta rotina é complicado, mas ao mesmo tempo eu acho que às vezes, a mim pelo menos, isto é quase abafo para mim, que é, se eu gosto de desporto, se eu gosto desta vida de consultora, se eu gosto de um perfil específico de pessoas, então se calhar eu tenho que começar a procurá-las nos sítios certos, não é? Tenho que se calhar, olhem, não sei, começar a ir a um run club, tenho de se calhar começar a ir a sítios onde este tipo de pessoas vão. E há uma inércia nossa que é, nós queremos as coisas, mas esperamos que nos caia. É um bocado como a lógica da comunicação, que é queremos tudo, não comunicamos nada, e aqui queremos tudo e não procuramos. Ou então procuramos mal, porque eu olho para as pessoas com quem eu me cruzei este ano, e sem qualquer desmérito, além dos que todo desmérito, mas houve risos aqui atrás, além dos que todos o desmérito. Mas há pessoas com quem eu me cruzei, mesmo amigos até, que depois acabo por me perder ou por sentir que não fazem sentido e até que me consomem energia precisamente porque não procurei no contexto certo, porque não se alinharam no contexto certo e não sei, isto eu acho que é o ponto mesmo super difícil e hoje em dia eu acho que estou melhor. Acho que consigo filtrar melhor as pessoas que estão à minha volta. Acho que também consigo aceitar mais que entrem pessoas na minha vida sem estar sempre no mesmo padrão. E eu falei nisso no episódio passado, porque também acho que é fácil nós cairmos sempre no padrão que sabemos que não vai resultar. Porque é fácil chorar por uma coisa que está condenada à partida. Mas não sei, eu sinto que por um lado realmente é difícil e quando vejo estas mensagens e me vejo a perguntarem como é que se conhecem pessoas, como é que se faz isso tudo, amigas, eu estou convosco. É difícil, mas também sinto que grande parte da culpa disso, e há pouco tempo falava disso com uma amiga minha, é nossa. Nós procuramos as pessoas nos sítios errados, à bruta, onde toda a gente procura só porque achamos que essa é a solução para nós. E, portanto, efetivamente percebermos o que é que queremos, onde é que queremos estar, é importante que, então, se queremos procurar pessoas, que tentemos fazê-lo, estou disléxica, em contextos que efetivamente cumprem aquilo que nós procuramos. E para isso é mesmo preciso clarificar o que é que nós queremos. Mas, digo já, não é nada fácil. E para quem anda no mundo das dating apps, eu ainda desejo mais boa sorte, porque daquilo que eu vejo, que não é muito, mas daquilo que eu já vi em dating apps, faz-me muita confusão esta nova forma de conhecer pessoas e de lidar neste novo mundo e de estabelecer relações. É difícil e, portanto, todo o tema de como é que se conhecem pessoas, boa sorte, porque eu também não sei muito bem. O último ponto que eu acho que a mim me ajudou mesmo muito a estar nesta fase mais tranquila, e que eu acho que é mesmo importante para quem está a passar assim por uma fase em que às vezes tem estas questões de se sentir mais sozinho, de o que é que quer fazer. Olhem, eu acho que das coisas mais importantes, e para mim isso acho que foi mesmo, é tipo o core do que me faz ser uma mulher muito bem resolvida e muito feliz, além de toda a rotina que eu implementei, essas coisas que eu já vos falei, e além desta gorda, que eu já vos disse que é dona proprietária da minha vida e que foi grande parte da minha alegria em momentos mais tensos, e que olhar para ela faz-me ter a certeza de que tenho que ser uma mulher feliz, tenho que a fazer feliz. É mesmo nós rodearmos de pessoas que se preocupam genuinamente connosco e que não estão connosco e não nos perguntam por nós por curiosidade ou por aquilo que nós temos ou deixamos de ter. Pessoas que querem saber de nós mesmo quando nós somos as piores pessoas do mundo. Porque, como vos disse no outro episódio,
há um ano eu fui várias vezes a pior pessoa que já fui de sempre. E houve um núcleo muito pequeno de pessoas que eu tenho a certeza que me adoram exatamente igual ou mais por terem acompanhado essa fase, enquanto que houve outros amigos e outras pessoas que acabaram por se perder no caminho por causa disso. E, portanto, pessoas que nos adoram de facto incondicionalmente e que querem realmente saber de nós. 2, pessoas que nos motivam e que nos inspiram. E essa para mim é a métrica de hoje em dia aceitar novas pessoas na minha vida. Eu gosto mesmo de me rodear pessoas que eu acho que são melhores do que eu. E melhores do que eu em coisas muito diferentes. E olho para a média das minhas amigas que estão aqui e que eu acho que são as duas mais próximas. E efetivamente, em muitas coisas diferentes. Nós temos uma dinâmica muito engraçada das três. E olho à minha volta e elas acrescentam as duas pontos mesmo muito, muito, muito diferentes uma da outra. Nós não falamos as três ao mesmo tempo umas com as outras, sobretudo. Às vezes não contamos as mesmas coisas sequer umas às outras, porque senão a levar. Mas o conselho final de umas e de outras não tem nada a ver, mas ninguém cobra. E conseguimos acrescentar essa dinâmica diferente umas às outras. Dou-vos um exemplo. Vocês não querem aparecer, não é? Eu ia para o choque e mostrar para vos mostrar a dinâmica. Venham lá aqui. 2 segundos. Criei pressão. Será que eu vou conseguir? Sofia já se levantou. A Sofia foi a primeira a dar o corpo às balas. Será que eu vou conseguir trazer a Mariana? São 10 segundos. Vocês lutem depois ao sair. Pronto, estas duas. Duas dinâmicas loucas que vão sair daqui à coça. Vocês nem se bateram hoje. Vocês não se bateram hoje. Não podem. É que isto nem sequer faz sentido. Pronto. Está tudo mal pensado. Pronto, estas duas que fazem parte deste. Vêem? Pronto, esta é a dinâmica. Eu sou o carinho uma da outra. Elas lutam, elas são irmãs. Pronto, vão lá. Obrigado. Pronto, foi um momento engraçado só para dizer. Só para dizer que nós temos de facto uma dinâmica muito diferente umas com as outras. Elas andam sempre à guerra. Eu normalmente sou mediadora e a paz e o carinho e o amor, mas quando eu rebento é preciso ter medo porque me solto logo com as piores. Mas fora de brincadeiras. É mesmo importante e é mesmo importante rodearmos de pessoas que nos acrescentam e que são melhores que nós em muitas coisas. E sobretudo, e enquanto mulher eu acho que é mesmo importante, mulheres que sejam boas umas para as outras, e que nos inspirem. Eu olho para as minhas amigas e vejo mulheres interessantes, com empregos estáveis, com ótimas, que se esforçam em tudo aquilo que fazem, umas com namorado, outras sem namorado, todas elas altamente críticas da sua própria vida e conscientes daquilo que estão a viver. Ou se menos nos momentos nós puxamos as outras e andamos sempre aqui a tentar fazer essa compensação. Somos amigas independentemente da fase de vida, do bom, do mau, do que gostamos umas nas outras. Reconhecemos e falamos sobre o que não gostamos umas nas outras e deixamos os nossos limites claros. E nunca foi tão fácil ter relações assim. E, portanto, quando há pouco eu vos disse que os limites eram importantes, com estas duas pessoas em particular, são as pessoas com quem eu passo mais tempo, muito mais tempo do que com a minha família, do que com qualquer outra pessoa. Tenho guerrinhas e temos guerrinhas às vezes umas com as outras de coisas específicas que não gostamos uma das outras e não há nada que não se resolva. E eu acho que isso é mesmo super importante. E depois, além disso, eu acho que é importante termos pessoas à nossa volta que saibam o seu lugar. E esta eu aprendi este ano e percebi que eu tinha pessoas na minha vida desde sempre que queriam quase ocupar todos os lugares. Dou-vos um exemplo. Se era namorado, tinha que ser namorado, tinha que ser melhor amigo, tinha que ser não sei o quê. Se era amiga, era aquela amiga e aquela amiga tinha que ser amiga para tudo e amiga para não sei o quê. E nós termos a liberdade de podermos escolher pessoas diferentes para coisas diferentes, sem que isso algum dia seja cobrado, é super importante. Somos mais livres, conseguimos obter o melhor das pessoas com quem estamos sem frete, conseguimos dar-lhes o nosso melhor sem sentirmos que temos que
que ser, pá, desculpem a expressão, mas tipo pau para toda a obra. Ninguém é bom para tudo, ninguém é bom em tudo, ninguém sabe aconselhar em tudo. E é mesmo bom. E fechando o episódio, um bocadinho com este mote, eu comecei este episódio a dizer que ia dar a perspectiva, quase numa onda de ter que justificar, de uma mulher de 26 anos solteira que não tem pressa nenhuma em refazer a vida, e agora daqui a um mês aparecia com a vida refeita. Mas não tem mesmo, e que está bem com o que tem e está tudo ok com isso e sem pressa nenhuma. Mas, dando outra perspectiva, eu acho que nós temos é para parar para pensar no que, e no meu caso, só dando o meu caso, aos 26 tenho uma casa, tudo pago, independência financeira, a minha bebé nova, a minha família está bem, eu estou com a melhor forma física que alguma vez tive e tive no pior, estou saudável, que há um ano atrás não estava sem dúvida nenhuma, e construí à minha volta a melhor rede de pessoas que eu já tive na minha vida. Independentemente do caminho que elas sigam e de podermos concordar com tudo ou não, e eu igual, eu acho que é mesmo transformador termos amigos e pessoas à nossa volta que são família e construir isso de forma muito clara. No meu caso, grande parte da minha família biológica eu não a tenho. Eu não tenho contacto com ela. E isso fez-me perceber que mais importante do que muitas vezes a família que nós temos, porque nascemos onde nascemos e fruto das circunstâncias da vida, as pessoas que nós acabamos por ter à nossa volta fazem mesmo grande parte do que é a nossa felicidade. E neste processo todo em que eu acho que estou mais eu que nunca, mais feliz que nunca e efetivamente que sinto que mesmo querendo muitas coisas ainda, tenho tudo, isto foi mesmo muito importante. E é isto, eu acho que não tenho muito mais a acrescentar sobre este tema. Vemo-nos no próximo episódio. Espero que tenham gostado. Vemo-nos no próximo domingo. Ainda não sei eu se quero o primeiro. Eu quero ter alguns adiantados porque vou ter uma viagem de trabalho. Vão ser semanas complicadas, mas quero ter a certeza que tudo se mantém com alguma consistência. E é isto. Espero que tenham gostado. Esta babinola, espero que não tenha feito muito barulho hoje em micro, porque eu acho que sim, ela está com calor, mas também não quer sair do colo da mãe. Eu previ que ela fosse para o colo das tias, mas afinal quis manter aqui. E é isto. Vemo-nos no próximo domingo. Até já.